E aí, tudo bom? Vamos lá. Nesse capítulo aqui, eu quero te ensinar a fazer a instalação do Oracle Golden Gate. É muito tranquilo, é muito fácil de se fazer. Se você, por exemplo, já fez a instalação do banco de dados, do software de banco mesmo alguma vez, cara, você passa por aqui tranquilo. Vamos passar pelos slides aqui, a gente vai passar pelo processo de download do software e instalação do software do Golden Gate. Eu quero te mostrar isso de duas maneiras. A gente vai ver a instalação através da interface gráfica e também vamos ver através do processo de linha de comando. É um processo, de novo, muito simples, muito tranquilo de se fazer. Vamos lá. Ó, o caminho que a gente vai percorrer aqui é a localização do software, né, para a gente poder baixar lá no site da Oracle, a escolha da plataforma e a versão correta do software, o download, descompactação, as variáveis de ambiente e o processo de instalação. Parece muita coisa, mas você vai perceber que isso é bem tranquilo de se fazer. Vamos lá. O processo de download. Basicamente, o que você vai precisar fazer? Entra no site da Oracle, vai na seção de downloads. O único ponto de atenção aí que a gente tem que ficar de olho é que normalmente você vai pensar o seguinte: Golden Gate faz replicação de bancos de dados, então ele vai estar lá na seção de banco de dados. Não, ele vai estar lá na seção de middleware. Então você entra na seção de downloads do site da Oracle, vai lá em middleware e lá você vai ver o Golden Gate. Quando você selecionar essa opção, ele vai listar para você isso aqui, ó. Vai ter todos os Golden Gates disponíveis para suas respectivas plataformas e versões. Como por exemplo aqui, ó, eu tenho Oracle Golden Gate versão 19 para Oracle em AX. Aqui embaixo, por exemplo, esse que está circulado, ó, eu tenho o Oracle Golden Gate para Oracle em Linux. Enfim, você vai selecionar a versão que vai atender o que você está precisando. Fez o download? Beleza. Próximo passo. Pega esse arquivo que você baixou, copia lá para dentro do servidor que você vai fazer a instalação, né? No servidor, o que eu preciso fazer? Acertar as variáveis de ambiente. Então, normalmente, a parte aqui que compete ao banco de dados, você já vai ter ela configurada, que vai ser Oracle Base, Oracle Home, Oracle Seed, né? Essa LD, Library Path, normalmente ela também já vem configurada, mas caso ela não esteja, você precisa configurar. Então você vai dar um export nesse cara e ela vai apontar para onde? Para sua Oracle Home lib. E aí o que eu preciso criar, que provavelmente não vai ter? É a OGG Home, é a home do Golden Gate, né? Eu dou um export, aí eu passo o local onde ela vai ficar. Aqui para seguir um padrão, o que eu estou fazendo? Eu estou usando como se fosse a minha Oracle Home. Estou usando a Oracle Base, é o 01 app Oracle. Então está vindo para cá. Ó. O 01 app Oracle, Product 19, até aqui é igualzinho o banco. Aí o que vai mudar? O banco está na DB Home 1. O Golden Gate vai ficar na OGG Home 1. Não é uma regra estática, você não é obrigado a fazer assim. Tem lugares que o pessoal cria uma segunda partição, por exemplo, um U02, põe o Golden Gate lá. Aqui não tem certo, não tem errado. Aí você vai definir a arquitetura que melhor atende o ambiente que você está trabalhando. E depois vem aqui na Path, né, e dá um export para o GG Home /bin para que você possa chamar lá o executável do Golden Gate sem ter a necessidade de ficar definindo variável de ambiente toda hora. Aí o processo de instalação. O arquivo vai estar na sua máquina lá. O que você vai precisar fazer? Vai ser um arquivo .zip, que é o arquivo que eu baixei do site da Oracle. Você vai dar um unzip. Uma vez que ele for descompactado, vai gerar essa pastinha aqui para você, ó, FBO, GGS, Linux, x64, chip ROM. Dentro dessa pasta tem uma pastinha disk. É só entrar lá e /run installer. Não tem segredo. É muito parecido com a instalação de um banco de dados. A questão é que aqui o processo ele é bem mais enxuto, né? Então, logo na primeira tela ele vai falar o seguinte, ó, esse Golden Gate que você quer instalar é para qual versão de banco de dados? Então aqui, por exemplo, nesse caso, o Golden Gate 19, eu posso instalar ele tanto para um Oracle 19, quanto para um 18, um Oracle 12 ou um Oracle 11, né? Aí você vai, obviamente, casar isso aqui com a versão do seu banco de dados. Mas pode instalar, por exemplo, um Golden Gate 19 para um banco 12? Pode, você só não pode inverter. Eu só não posso, por exemplo, instalar um Golden Gate 12 para um banco 19, né? Mas o Golden Gate estando no topo não tem problema nenhum. Enfim, marco a versão que eu quero. Marquei, próxima página. O que a gente vai definir aqui? A home do Golden Gate, ó, na parte
chamada Software Location. Aqui está exatamente como eu defini lá no meu Bash Profile. Qual o banco de dados que ele vai atender, né? Qual Oracle Home ele vai atender. Está aqui o valor da minha Oracle Home. Aí tem esse checkbox aqui, ó, Start Manager. Eu deixo ele marcado porque Golden Gate ele tem um processo chamado Manager. Ele é o primeiro processo do Golden Gate e sem esse cara nada funciona. Então eu já estou marcando para ele o seguinte: ó, acabou a instalação, sobe esse cara, porque eu vou precisar dele para qualquer outra coisa que eu queira fazer. E todo e qualquer Golden Gate que eu instalar ele precisa de uma porta. Lembra que você está transferindo dados de um servidor para o outro. E para uma máquina conectada na outra, ela precisa de uma porta de acesso. A porta padrão é a 7809. Mas se você não puder usar essa porta, tem alguma outra aplicação que usa, tem alguma restrição, alguma coisa, enfim, você põe o número da porta que vai ser possível de utilizar no seu ambiente aqui. Não tem nenhum tipo de restrição quanto a essa questão da numeração da porta. Basta que seja uma porta que esteja livre, que não tenha nenhum tipo de restrição por firewall, IP tables, coisas desse sentido. Preenchi tudo isso aqui, a gente vai para a próxima tela. Ela já é um resumo da instalação. Então, basicamente, ele fala onde está o software, quantidade de espaço que ele vai consumir, onde ele vai instalar, enfim, ele dá aquele resumão da instalação. Chegou aqui, é só dar um instalar e a instalação vai seguir na boa. Aqui tem um exemplo, né, da instalação sendo executada. Quando ela acabar, chega nessa tela aqui, dizendo que a instalação concluiu, foi bem sucedida. Repara que essa instalação via interface gráfica, ela é bem tranquila de fazer. A gente passou ali basicamente por 3, 4 telas, né? Não tem muito segredo. E se ela não tem muito segredo para você fazer assim, ela vai ter menos segredo ainda para você fazer ela via linha de comando. Para fazer via linha de comando, a gente precisa de um arquivo .rsp, é um arquivo de resposta, né, que normalmente a Oracle chama. Esse tipo de arquivo de resposta, ele serve para quase que todo e qualquer software da Oracle que você for instalar. Eu consigo instalar o banco assim, eu consigo instalar o grid assim, eu posso criar uma instância com um arquivo desse, né? Ele é uma espécie de template, onde eu coloco ali os parâmetros que eu quero usar e quando eu chamo o instalador, ao invés de eu falar para que ele abra a tela e eu saia preenchendo o que eu quero de opções na instalação, eu estou dizendo para ele o seguinte: não, você vai lá e lê esse arquivo aqui, porque eu já escrevi nele tudo aquilo que eu quero que você configure para mim. Então, por exemplo, ele vai ter um parâmetro lá chamado Install Option. Você vai lá e vai preencher com hora 19C, se o seu banco for 19. Software Location, vou colocar a minha home do Golden Gate. Start Manager, vou colocar como True. Manager Port, vou pôr o número da porta que eu quiser, né? Database Location, a minha Oracle Home. Inventory Location, o local de inventário, né, dos softwares de Oracle que eu tenho no meu servidor, normalmente esse endereço aqui, e o grupo no sistema operacional que vai cuidar desse software, que é o grupo chamado DBA. Preenchi meu arquivo com isso aqui, é só chamar o processo de instalação. Quando chegar na parte dos exercícios, a gente vai abrir esse arquivo, vai preencher parâmetro por parâmetro para chegar nessa tela aqui e fazer a instalação, né? Como que eu chamo a instalação? Lembra que para fazer a instalação com interface gráfica, eu só fiz /run installer. Aqui eu vou colocar algumas informações a mais, mas repara que não tem muito mistério. /run installer, -silent. Esse -silent quer dizer o seguinte: não tem interface gráfica, vou instalar a partir de um arquivo de resposta. Tanto é que o próximo parâmetro é response file. Eu vou passar o caminho onde está o meu arquivo de resposta. Essa barra invertida aqui é só para que eu passe para a linha de baixo e consiga continuar digitando meu comando sem que ele execute, né? Então dou aqui um /home, /oracle, o arquivo de resposta e dou um -show progress para ele vir colocando ali o percentual de instalação na tela para mim. A hora que eu der Enter, ele vai ler aquele arquivo que eu preenchi, que a gente falou no slide anterior, e com base naquilo que ele leu naquele arquivo, ele vai executar a instalação. Você vai perceber que a instalação ela executa super rápido, ela é bem tranquila. Terminada essa instalação, eu posso fazer um teste se está tudo certo, digitando isso aqui, ó, GGSCI. O que quer dizer isso? Golden Gate Software Command Interface. É o SQL Plus do Golden Gate. Imagina assim, para você trabalhar no banco, você não entra no SQL Plus. Para entrar no Golden Gate, você vai digitar esse comando aqui, ó, esse GGSCI,
e ele vai abrir essa interface para você. Ó. Ele dá um banner aqui explicando o ambiente que você está e já abre um promptzinho aqui embaixo para que você comece a digitar os seus primeiros comandos, né? Ou seja, se eu cheguei aqui, a instalação do Golden Gate está concluída. Ela é muito tranquila, né? Então, se você tiver alguma dúvida, vai no fórum aí, digita a dúvida que você ficou. Eu estou sempre lendo, eu vou te responder ali pelo fórum e pratica isso aqui. Vai no capítulo do exercício lá e tenta praticar, tenta fazer a instalação. De novo, tem alguma dúvida, coloca no fórum. A gente está aqui para te ajudar e à medida que você for evoluindo, você vai perceber que trabalhar com Golden Gate é muito legal, certo? Vejo você no próximo capítulo. Até lá!